uma vida abençoada, né? E essa série de mensagens está baseada no livro do pastor Robert Morris. Eu tenho o livro, eu ia trazer o livro, mas eu esqueci o livro em cima da minha mesinha do escritório lá, porque só ia fazer propaganda aqui. Eu já li esse livro é muito especial. Esse livro eu ganhei de presente do pastor Eliezer, lá em Araçatuba. Esse livro, ele abriu muita coisa na minha cabeça, ok? Sobre vida financeira, sobre essa questão de fidelidade ao Senhor. Esse livro me mudou, de verdade. Então, se você quiser, pastor, tem, não tem, porque eu fui pegar lá em Araçatuba, vai chegar só domingo que vem, mas você já pode meio que já pré-agendar com a Kelly. Reservam para mim, é bênção, gente, porque aí você vai lendo o livro e você também vai acompanhando essa série, ok? Então eu tenho certeza que essa série, ela vai te encorajar, ela vai te desafiar, para que você viva uma vida, para que você viva de uma maneira que você entenda que você é um bom mordomo de Cristo. Ele deseja que você viva uma vida abençoada na vida financeira, não só numa vida espiritual. Esse livro, gente, ele já chegou na casa de milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Ele já foi traduzido já em mais de 30 idiomas. Só que a gente vem de uma cultura que é uma cultura assim saturada de falsos ensinamentos a respeito desta área. Não é assim? O que eu fico feliz é que a nossa igreja, ela é muito séria nessa área, gente. Dificilmente você vê aqui a gente pegando no pé de vocês. Vende o carro, vende a casa, traz aqui na igreja. Essa não é a postura da igreja Amor e Cuidado, mas a gente tem entendido a importância de você aprender biblicamente desses princípios. E hoje a gente vai pensar com vocês o que a Bíblia fala a respeito desta área que é tão importante, como nós podemos realmente viver uma vida abençoada. O que nós temos que fazer é colocar de lado todo o preconceito, e que você realmente possa estar atento. Nossa, Deus, é verdade? Essa área também é uma adoração? Então eu quero ser abençoado também nessa área, porque às vezes a gente acha, né, que a gente está aqui na igreja e a gente acha que só algumas atitudes nossas é uma adoração. Não, a adoração é os meninos tocando aqui teclado, um na guitarra, o Zé na bateria fazendo barulho. Não, a minha adoração é quando eu levanto a minha mão. Ei, pelo contrário, a sua adoração está em tudo que você faz. Adoração é um estilo de vida, e é sobre isso que a gente vai pensar. E aonde que começa essa bênção? Aonde está a real fonte de uma vida abençoada? E aqui a gente vai pensar aqui na origem. E tem um texto aqui muito forte. Se você quiser aproveitar, tem alguns textos da Bíblia que você precisa grifar, né? Para aqueles que gostam de estar com a Bíblia, você pega a caneta e você tem que riscar esse versículo. Se caso você tem a Bíblia no aplicativo aqui, que nem eu tenho, existe aqueles aplicativos que você vai grifar ele em negrito, né? A cor que você quiser. Vai estar lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Aqui ele está falando: ei, você é abençoado. O que eu tenho para você é prosperidade para a tua vida em todas as áreas. Pastor, eu vou ficar milionário? Não sei, vai depender de você, da sua dedicação, do seu esforço, e vai depender também se Deus assim o quiser. Agora, quando se fala de prosperidade, é ausência de necessidade, não te falta nada. Ei, meu querido, eu sou uma pessoa próspera. O carro é 2011, 2012. Está com uns probleminha nele que eu percebi que tem que mexer. Está pingando uns óleos também que eu já percebi que tem que mexer. Mas, gente, eu vi a minha família aqui na casa do papai, meu filho aqui com o violãozinho que ele ganhou. Está aqui, né? Ele fica aqui com o violãozinho aqui. Não tem coisa melhor, quer prosperidade mais do que essa? O Senhor vem nos surpreende, o Senhor vem nos abençoa. Ei, e se for da vontade dEle, Ele vai dando sabedoria, conhecimento, criatividade para você, quem sabe,
ser abençoado financeiramente. Então esse é o propósito de Deus. O povo de Deus é um povo tão abençoado, que até mesmo, meu querido, quando alguém te deseja o contrário, te deseja o mal, nada disso acontece. Pastor, misericórdia, lá na esquina de casa, pastor, em frente da porta de casa, pastor, uma macumba ali, pastor. Meu querido, chuta aquilo, em nome de Jesus. Você é guardado, você é protegido. Há o selo do Espírito Santo sobre você, meu queridão. Não fica com medo disso não. Pastor, eu tenho um receio de olho gordo. Meu querido, pode olhar, viu? Pode olhar para o pastorzão não liga não. Sabe por quê? Porque eu lembro daquele texto que está em Jó, onde Satanás chega diante de Deus, e Deus começa a elogiar Jó, e de repente Deus fala assim: aí, você viu Jó? Mas lógico que eu vi. E aí? Como é que eu vou tocar nele se é um cerco do Senhor em volta dele? Você entende? A proteção de Deus ao nosso derredor. Eu quero relembrar com você aqui a respeito de uma história lá no Antigo Testamento, a respeito de um homem chamado Balaão. Alguém já ouviu falar de Balaão? Ai, pastor, não lembro não, mas da mula você vai lembrar, né? A mula que falou com ele. Então o texto diz assim, Números 23, 19 e 20. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar e ele abençoou, eu não posso mudar isso. Ei, você conhece essa história? Essa história aconteceu lá em Canaã, aonde um rei chamado Balaque, ele percebe um povo, que foi liberto da escravidão do Egito, e eles estão lá rumo à terra prometida. De repente esse rei Balaque, ele olha para esse povo aqui, e ele chama esse Balaão, que esse Balaão era um profeta de Deus, mas devia ser Deus do cão, né? Porque o interesse dele era trazer às vezes uma profecia, mas com interesse financeiro. A vontade dele era de amaldiçoar as pessoas, mas ele ganhava muita coisa em cima. E Balaque, esse rei, chama assim: ei, vai lá, Balaão, amaldiçoa esse povo, Balaão. Balaão é tocado por Deus e fala: não é para você amaldiçoar, é para você abençoar. E ele entra numa crise, ele chega para Balaque, não adianta. Aí é quando ele vem e ele fala sobre isso. Deus não é homem para que minta. Deus decidiu abençoar esse povo, não tem jeito. Você tem dúvida ainda de que Deus não tem planos e bênçãos para a tua vida, meu querido? Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a dificuldades, tem pessoas aí do seu lado que está prosperando, está sendo abençoado. Sério, pastor, sério. Eu ouço falar de testemunho de pessoas que em meio à crise não faltou nada, pastor, eu fiquei desempregado, pastor, mas pastor, eu estou comendo do bom e do melhor. Deus é demais. Deus nos surpreende a cada dia. Você é abençoado por Deus e ninguém pode mudar isto. Amém? Meu querido, creia nisso. O que Deus mais deseja é mudar seu casamento, é mudar sua família, é mudar sua carreira, é mudar sua saúde, seus relacionamentos, sabe? E tudo isso está baseado na palavra de Deus. E por isso, sabe, nós precisamos aceitar e obedecer. E o texto-chave nessa noite vai estar em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, que diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem, também será usada para medir vocês. Aí olha o que diz em Lucas 6, 37 e 38. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem, não serão condenados.
perdoem e serão perdoados, deem e será dado a vocês, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. O maior exemplo que a gente encontra nessa questão de uma atitude de dar, a gente encontra em Deus. É uma atitude do coração, aonde Deus vê uma humanidade que Ele tanto amou e Ele decide dar aquilo que Ele tinha de melhor, que é o seu Filho Jesus. Não tem como você ter uma vida abençoada, meu querido, se você não gosta de abençoar o teu próximo, se você não está disposto a dar algo para alguém, porque o maior exemplo de dar é estar em Deus. O exemplo de dar, de abençoar. Tudo tem a ver com a essência do coração, com a forma que nós vamos dar, com a forma que nós vamos entregar. Tudo é uma adoração, como eu já disse aqui. Adoração é uma entrega, adoração é uma livre oferta, adoração é uma doação em amor. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu lembro uma história de um pastor, achei muito bacana, achei muito interessante. Até esses dias, Marcilene, maninho, vocês vão acreditar, Deus é demais, meu Deus amado, Deus é demais. Estava na célula quarta-feira agora, conversando com eles. Aí chega no final da célula, eles começaram a perguntar algumas coisas, e entrou essa questão de dízimos, ofertas, e ali compartilhando, e de repente o filho dela compartilha um momento difícil na vida dele, que ele estava fazendo faculdade, bem assim apertado, uma dificuldade, e tinha dias que ele não tinha nem dinheiro para quem sabe conseguir jantar ou comer alguma coisa na hora do intervalo, e de repente ele faz uma oração a Deus, dizendo assim: Deus, como nessa noite eu gostaria de achar R$50, e sabe o que aconteceu? Ele achou os R$50 e comeu lá e tal e tudo mais. Aí eu olhei para ele e falei assim: papai, eu também quero achar. Olha só, papai, me dá essa capacidade também de achar. Marcilene, no outro dia, Marcilene, em frente da igreja aqui, o pastorzão acha o quê, gente? Pastorzão acha R$50, dobradinho assim no chão. Eu confesso que a hora que eu olhei, eu falei assim: mas peraí, é mentira, não pode ser, gente. Será que é isso mesmo? Estava dobrado, gente. Eu falei: deve estar rasgado. A hora que eu peguei, eu abri, falei: papai, o Senhor é demais, Deus. Meu querido, Deus nos surpreende em coisas tão simples. Aí eu estava falando, sobre esse pastor. Tinha um irmão dele, desse rapaz que ele conta, que ele percebia o irmão dele, mesmo não conhecendo Jesus, tendo uma vida próspera, sendo abençoado. E esse irmão já era convertido, já fazia um tempo, e estava aborrecido, estava triste com Deus. Até a esposa também estava triste. Aí esse pastor foi lá fazer uma visita na casa dele, e de repente esse convidado, fala para o pastor assim: pastor, eu não consigo entender, o meu irmão é assim, não teme a Deus, e a vida dele está sendo abençoada. De repente, conforme ele está falando, o Espírito Santo dá uma palavra no coração do pastor, a respeito de uma atitude do coração dele. O pastor disse assim: meu querido, quando você vai trazer o seu dízimo, a sua oferta na igreja, qual a sensação que você tem? Ele falou: pastor, a sensação minha é de não dar não. Pastor, quando chega então final de ano, 13º, pastor, férias, pastor, a minha vontade é essa, pastor, conforme eu estou dando, eu já quero pegar de volta. A minha vontade era ter uma linha, Aí conforme a sacolinha está passando, percebeu, você já puxa de volta. Aí ele falou assim: meu querido, o problema está aí. A semente para dar fruto tem que morrer. Você não dá de coração. É um pesar, é um peso. Deus não está recebendo a sua oferta, diferente do teu irmão. O teu irmão não tem um encontro comigo, mas ele dá de coração, a semente dele morre, aí germina, aí dá fruto. Você entende? Tem que ser com alegria. O que é interessante nesse texto que a gente acabou de ler, não fala de dinheiro.
em nenhum verso acima. O que ele está falando aqui é de julgar ou não julgar. E quando você vai prestar atenção na palavra de Deus, nós precisamos entender que a palavra dinheiro não aparece nesses versos. Mas muitas vezes, quando nós lemos o verso 38 de Lucas, pensamos em dinheiro, porque quando ouvimos a palavra dar, nós já fazemos uma associação direta às nossas finanças. E como eu já disse aqui, a maior prova de amor foi demonstrada por Jesus na cruz, dando o seu único filho por nós. Então, meu querido, toda entrega começa com o coração. Se você não entender que é uma adoração, você vai ter dificuldade para dar. Você, quem sabe, já ouviu, ou quem sabe você também fala: eu vou dar meu dinheiro para o pastor. Oh meu Deus, se o pastor troca de carro, misericórdia, né? Se o pastor vem assim um pouco mais bonito, lá, está vendo, é meu dinheiro, é minha grana. Misericórdia. Nós precisamos entender que existe uma conexão entre o nosso coração e o nosso bolso. Se Deus tem acesso à minha carteira, Ele também vai ter acesso aonde, gente? Ele vai ter acesso no coração. Olha o que diz uma frase aqui, ó: você quer seu coração no reino de Deus? Coloque o seu tesouro então lá no reino. Meu querido, quando você entende os propósitos de Deus para a tua vida, não é um peso, não é um fardo. Pelo contrário, você tem prazer, você tem alegria. Ah, meu querido, eu já até entrei em algumas crises com a Kelly sobre isso. Eu sei que a gente tem que compartilhar as coisas com a esposa, mas tem momentos que eu deixo até de compartilhar. E já teve um momento dela falar assim: eu sei que você dá dinheiro para os outros sem eu saber. Eu sei. E é verdade. Mas é algo assim que Deus vem e toca, porque quando você vê aquilo que um dia Jesus fez por você, você fala: como é que eu não vou abençoar? Mateus 6:21 diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. A palavra crer, ela é usada 270 vezes na Bíblia. A palavra orar, 371 vezes na Bíblia. A palavra amor, 714 vezes. A palavra dar, ela é usada 2.162 vezes na Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus quer que você aprenda, Deus quer que você seja generoso, Deus quer que você tenha um coração aberto. Sabe, é uma pessoa que tem prazer em entregar algo para as pessoas. É diferente abençoar e abençoar aqueles que realmente precisam de ajuda, mas que não são interesseiros. Tem gente que é interesseira, tem gente que é vagabundo, tem gente que não vai trabalhar, tem gente que quer ser sustentado. É diferente. Diferente. Tudo é uma questão do coração. Você precisa entender que você não faz uma troca, não é uma barganha. Você não faz, sabe, dando para querer receber em troca, mas você realmente quer adorar. E como a gente consegue desenvolver um coração assim? Você só consegue quando você pratica e você obedece à palavra de Deus. O problema, sabe o que é? Deus fez a terra rica. Sabe, o interesse de Deus era que não houvesse pobreza, miséria, mas o problema foi a causa do pecado. O pecado tem entrado na raça humana, e isso fez com que o nosso coração se tornasse egoísta, devido à queda. Mas o plano perfeito de Deus sempre foi abençoar todos nós. Você acha que Deus fica feliz de ver um mendigo? Não fica feliz. E hoje, nessa noite, eu gostaria de compartilhar com você 5 princípios bíblicos para que você venha aprender. E nós vamos estar tirando essa lição em cima desse texto, Deuteronômio capítulo 15, versículo 4 e 5, que diz assim: assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando como herança, para que dela tome posse, Ele os abençoará ricamente, contando que obedeçam em tudo ao Senhor, ao seu Deus, colocarem em prática toda esta lei que hoje lhe estou dando. É uma condição, você precisa colocar em prática.
Deuteronômio do 7 ao 8 diz assim: se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureça o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre, ao contrário, tenham mão aberta, emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Ei, abençoe. Você precisa entender que para você abençoar, vai depender da atitude do seu coração. E o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês é esse aqui: aprenda a lidar com um coração egoísta. Deuteronômio 15:9 diz assim: cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio, esse pensamento mundano. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, esta está se aproximando, e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele vai poder, ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado pelo pecado dele. Aqui o Senhor vem falar de algo que havia na lei de Moisés, que infelizmente, devido a alguns judeus que, talvez por uma má administração, eles ficavam endividados. E o que acontecia? Pela lei aqui, quando chegava o 7º ano, toda a sua dívida era perdoada, cancelada, a sua propriedade era devolvida para eles, porque o intuito de Deus aqui era que o seu povo fosse abençoado, era para que não houvesse miserável, pobre entre eles. Só que aqui Deus já está falando assim: ó, se você tiver uma atitude egoísta, de não querer abençoar o teu próximo, ei, se ele clamar a mim, eu estou vendo, eu vou ouvir, e eu não vou abençoar você. Mas o problema é esse egoísmo, é uma doença dos nossos olhos, infelizmente. Por que Deus criou o dar? Você acha mesmo que Deus precisa do seu dinheiro? Meu querido, quanto mais você vai conhecendo Deus, quanto mais você vai aprendendo dele, meu querido, ele não precisa de nada, né? Eu lembro no seminário uma matéria que eu estudei que falava sobre os atributos de Deus. Você vai vendo alguns atributos, alguns simples: onipotente, um Deus que pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Como a gente já viu, já ressuscitando mortos, ele pode curar um câncer. Onipresente, ele está com você aqui, Fábio, e ele está com uma pessoa também lá no Japão ao mesmo tempo. Ele está com você aqui, e ele está com uma pessoa ali em Araçatuba ao mesmo tempo. Onisciente, um Deus que sabe o que nós estamos pensando aqui agora. Ele sabe se você está aqui na igreja, ou você só está aqui de corpo presente, porque a sua mente está lá longe. Ele sabe, ele conhece os teus pensamentos. Ei, você acha que Deus precisa do nosso dinheiro? Só que Deus nos cria, e Deus nos ensina a importância de dar. Porque toda vez que você dá, você está tirando de lado o egoísmo do nosso coração. Em Gálatas 5:20, ele diz assim, que o egoísmo é um fruto da carne, é um fruto que vem do inferno. Ah, meu querido, dê, abençoa. O que mais eu aprendo em Deus é isso, é você abençoar. E é tão gostoso quando você é surpreendido, sabe? Com algumas pessoas que às vezes você não está nem esperando. Sabe, tem momentos assim que você não está nem esperando. Eu tenho uma oferta aqui para você. Eu quero abençoar você. Gente, eu lembro, quando eu cheguei em Araçatuba, uma pindaíba. Mas uma pindaíba, meu Deus amado, uma bicicleta feia que eu ia na igreja, meu Deus. Dava até vergonha, mas fazer o que era o que eu tinha. Aí, para aqueles que conhecem Araçatuba, Padaria Bandeirantes. Conhece Padaria Bandeirantes? Já foi muito conceituada, já. Não que não seja hoje, né? Mas antigamente acabava o culto e a galera jovem ia para lá. E eu não tinha um carro, não tinha uma moto. E estava lá o pastorzão, só que com a bike dele. Meu Deus amado, às vezes o bike, o freio quebrado era o pé mesmo, né? Feio, não tinha dinheiro, mas estava ali com Jesus. E chegava lá,
E tinha alguns momentos que eu falava assim, gente, será que eu vou mesmo? Eu falava, gente, eu tenho que ser o que eu sou. E chegava lá, pegava a corrente, passava a corrente ainda na bicicleta feia ainda. Vai que rouba, né? Vai que rouba. Passava aquela corrente assim, tal. Até que Deus começou a mudar a nossa sorte. Deus começou, sabe, mudar a minha história. Essa importância de dar. Porque eu falei isso? Porque em vários momentos, gente, eu chegava lá, eu ia lá para fazer companhia, porque eu não tinha dinheiro. Eu lembro muitas vezes de falar assim, a gente vai sair, Franklin, vamos? Cara, eu já vou para casa já. A galera sabia, a galera era boba. Você tá sem grana, né, mano? Eu tô. Eu pago o lanche para você, então vamos embora. Então estamos indo. Então vamos embora. Uma pinda aí. E eu falava, Deus muda a minha sorte. Deus me dê condições. E hoje a minha maior alegria, sabe o que é? É eu poder ter um carro e falar assim, cara, você vai comigo. Ei, eu vou pagar. O seu almoço eu vou pagar. Ei, o que você está precisando? Meu Deus, vai mudando a nossa sorte. Teve um dia um abençoado aqui. O pastor Alain, um dia de semana veio aqui na igreja. Até mesmo às vezes a gente vai visitando algumas igrejas, algumas extensões da nossa igreja. Ele é o pastor Alain lá de Valparaíso. Aí veio ele e veio o sogro dele e tal, né? Aí ele veio dar uma olhada tal, a gente começou a compartilhar as experiências tal. Até tô devendo uma visita para ele lá em Valparaíso. E de repente, né, o sogro dele estava comigo assim tal. Aí o sogro dele olhou pro meu braço assim, viu uma correntinha que eu tinha, que era uma cruz. Comprei lá em Araçatuba. Ele olhou e falou assim, você comprou aonde? Meu querido, não teve jeito. O papai já tocou na hora já. E eu já aprendi assim, viu, gente? Antigamente eu brigava mais com Deus, né? Eu falava, não, Deus, não vou dar não. Mas eu vou ficar sem. Meu, não é barato. E sabe, mas será que é o cão falando comigo? Você acha que o cão vai falar com você para você dar? Você acha que o cão vai falar para você abençoar? Aí eu falava a mim, já cheguei, já tirei, já é seu. Ele falou, mamãe, peraí, eu não pedi para você. Eu falei, eu sei disso, eu estou abençoando você. Toma, eu estou te dando, toma, está aqui para você. Gente, a alegria dele, ei, até na hora dele ir embora. Não, mas eu não falei sério não, toma de volta. Eu falei, meu querido, eu te dei, é bênção para você, é seu. Dá. Abençoa. Segundo, aprenda a lidar com o coração ansioso. Deuteronômio 15:10. Dê-lhe generosamente, sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Aqui ele está falando sem relutância. Sabe, sem relutância? Tem gente que é assim, né? Meu querido, algo que eu tento ensinar meu filho, que ele está nessa fase, que é a fase do repartir. Não é assim? É tão importante essa fase, porque é meu. E meu, compartilha, filho. É um biscoitinho, gente, é tão lindo, né? Quando às vezes o Josué está aqui na frente aqui, de repente chega uma outra criança aqui, vem e coloca, é seu. Gente, entendeu o propósito, sabe? É isso que Deus mais ensina a gente aqui. Ei, você tem que, sabe, repartir, abençoar. Nós precisamos entender que essa é uma questão do que está cheio o coração. O egoísmo nos ataca antes de ofertarmos algo, e a ansiedade nos ataca depois que nós fazemos. Quem aqui levanta a mão? Não precisa levantar a mão não. Mas Deus toca para abençoar, depois você fala, por que eu abençoei? Por que eu dei? Por que eu fui fazer isso? Quem sabe, Satanás ele acusa você, porque às vezes você decidiu abençoar alguém, só que as coisas às vezes não aconteceu como você gostaria. Quem sabe, né? Você fracassou e ele fala assim, tá vendo? Quem mandou você fazer isso? Mas a questão está, sabe no quê? Você não está fazendo porque você quer algo em troca. Você está fazendo porque um dia Deus deu o seu melhor por você, e você também está devolvendo. Quer uma prova de você realmente abençoar alguém, e você não quer nada em troca? Dê algo para alguém, para aquela pessoa que não pode te devolver. Sabe?
É fácil você pagar o lanche para aquele que tem condição para te devolver o lanche, não é assim? Eu estou pagando o lanche para você, tá? Mas o cara tem a vida boa, a vida abençoada, não é assim? Agora aquela pessoa que mesmo não tem condição, abençoa. Ali é uma amostra que realmente você não quer nada em troca. Mas pastor, eu não posso abençoar meu amigo? Pode. Eu estou falando que há momentos que você precisa estar abençoando todo mundo. Você precisa compartilhar. Quando nós devolvemos a Deus algo que é dele, isso não deve trazer aflição, ansiedade ao nosso coração. Nós só ficamos ansiosos após a entrega. Porque Deus, Ele é dono de todas as coisas. Então você fala, não me pertence, eu estou devolvendo aqui. Eu estou abençoando você, eu estou devolvendo para o Senhor. Essa questão de abençoar, gente, é algo fantástico na minha vida, sabe? Depois que eu entendi que é uma adoração, eu não entro em crise com isso não. Eu lembro em Araçatuba, lá algumas pessoas ficavam até em crise assim, sabe? Talvez alguns até podem achar que eu quero me aparecer, mas Deus conhece meu coração. E eu lembro lá em Araçatuba que quando tinha conferências, às vezes era conferência que vinha 5 pastores, 6 pastores, e Deus tocava meu coração assim, eu quero que você pegue uma oferta e você vai dar para cada pastor. Eu falei, mas meu Deus amado, não tenho tudo isso não, Deus, mas abençoa. E ao mesmo tempo também, eu vi também uma oportunidade também de conhecer a pessoa. Então eu lembro de alguns momentos de eu chegar lá também, trazer uma oferta para o pastor Luciano Subirá. Filho, brigadão, amém, Deus abençoe. E sabe gente, começou, sabe com quanto? Começou com R$20. Aí o papai vai, sabe, nos tocando, dá um pouquinho mais. E eu lembro que eu parti dos R$20 para R$50. E eu lembro de uma vez, meu querido, que o papai tocou meu coração, você vai dar R$100 para cada pregador. Você fala, meu Deus amado, são 5, 6 pregadores, Deus. Mas o papai vai nos levando a experimentar coisas novas na nossa vida, sabe? Com isso, você vai mandando embora todo o egoísmo, sabe? Toda aquela questão assim, é meu. Porque você é apenas um mordomo de Deus. Meu querido, quanto tempo faz que você não dá uma olhada lá no guarda-roupa? Minha irmã, quanto calçado tem lá, minha irmã, que você nem está usando mais? Meu querido, quantas calças você tem? Quantas blusas você tem? Meu querido, você está esperando o quê, cara? Quantos relógios, quem sabe, você tem? Quantas Bíblias você tem? Ei, você acha que é por acaso o dinheiro que você tem lá guardado? Não estou falando de você pegar tudo e dar para a igreja, não me entenda mal, por favor, gente. Eu estou falando que você tem algo, Deus te dá algo para um propósito, para você abençoar teu próximo, para você abençoar quem necessita. Mas pastor, eu também quero viver prosperidade. Claro, e você vai vivenciar, porque quanto mais você dá, mais Deus vai abençoar você. Se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. A questão está em você ter um coração em dar, em abençoar. Talvez seja o momento de você dar uma olhada lá. Só que tem gente que é assim, não, se eu for dar, eu vou dar rasgada. Não dá rasgada não. Não é? Dá rasgada não. Mas dá aquela que você realmente não está usando, mas dá, abençoe. Ajude. Terceiro, desenvolva um coração generoso. Deuteronômio 15:14. Dê-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira, do seu lagar. Dê-lhe conforme as bênçãos que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Ele fala assim, faz uma comparação. Olha para as bênçãos que Deus tem te dado. Você consegue olhar lá atrás? Você consegue fazer esse filme? Do que você era para o que você tem hoje? Seu casamento, seus filhos. Gente, sempre tem alguém pior que você. A questão está que nós nascemos egoístas, mas Deus quer nos transformar. Deus quer que a gente possa ser pessoas generosas. Nós precisamos crescer nessa área.
Nós precisamos ser generosos, assim como Deus foi generoso conosco. E deixa eu aproveitar e falar algo para vocês aqui. Eu queria dizer do fundo do meu coração que eu amo vocês, de verdade. Tem alguns que me curtem e tem outros que não me curtem, faz parte da vida. Faz parte da vida, isso aí é de boa, não tem problema. Mas gente, tem horas que eu chego aqui e eu falo, Deus, é demais. Sabe, você chega de manhã, a igreja está limpa. É funcionário, pastor? Não. Pagou alguém? Não. Tudo voluntário. Às vezes você chega e você vê gente com dinheiro lavando o banheiro, com a vassoura. Às vezes você vê gente que não poderia, às vezes, quem sabe, tirar um tempo, porque às vezes ele para um tempo do dia dele, ele está perdendo dinheiro, mas a pessoa vem falar assim, pastorzão, eu vou pegar o jardim aqui, pastorzão, eu vou cuidar do jardim. Um trampo, gente, uma dor nas costas, que eu fiquei com dor nas costas só de te ver, viu, Ed? Só de te ver fiquei com dor nas costas. Mas sabe, essa questão voluntária. Outros que às vezes vêm e falam, pastor, eu estou dando uma mesinha para você aqui, tá bom? É a mesinha para ajudar aqui na ceia. Pastor, vamos fazer isso? Ar-condicionado, meu querido, você acha que é de mim? Você acha que é uma ajuda lá de Araçatuba? Não é, é fruto nosso aqui de amor, de cuidado, meu querido. Quando você chega ali em uma das salas, você já viu um ar-condicionado para as crianças, você faz parte disso. Quando você chega aqui, você vê uma igreja bonita, uma igreja bela. Quando você chega aqui, iluminação, você consegue entender a minha visão, o desejo do meu coração é mudar uma cultura aqui, uma cultura de gente generosa, de gente que abençoa, de gente que cumpre o nosso papel, que é levar o amor de Jesus, porque um dia Ele nos amou, e você precisa cumprir o teu chamado. Ame mais, abençoa mais, devolva. Há momentos que eu faço oração a Deus, é para me abençoar quem? Mas o pastorzão não é bobo não, tá? O pastorzão sabe se é aqueles que usam do pedir para ganhar dinheiro, porque existe, tá? Eu achei tão engraçado um dia lá em Araçatuba, tem problema no corpo tal, sentado lá em frente da Pernambucana, e gente, eu achei tão engraçado, porque gente, eles têm a manha mesmo, né? Porque ele estava normalzinho assim, até sorrindo. De repente, gente, ele fez uma cara de dó que eu fiquei com dó. Mas ele fez uma cara de dó que eu falei, meu Deus amado. Aí eu percebi que eu não dei, né? Aí eu falei, vou olhar para trás só para ver a cara dele de novo. Voltou normal. Não estou falando de pessoas assim. Eu estou falando daquelas pessoas assim que hoje, infelizmente, eles se apertaram, passaram por um momento difícil, e você vai ajudar com uma cesta básica. Se precisar, você vai pagar uma conta de água, de luz, não tem problema não. Mas ele vai trabalhar, ele não tem preguiça de, quem sabe, lá carpir uma data. Ele não tem preguiça não de poder fazer alguma coisa na igreja, de pintar. A questão dele, sabe o que é? Ele vai superar isso, porque ele fala assim, pastor, eu vou vencer isso, hein? Pastor, eu vou passar por isso, hein? E eu vou abençoar meu próximo, hein? A questão está daquilo que está dentro do teu coração. Eu sei de pessoas aqui, pede cesta aqui, pede cesta na outra igreja, pede cesta na prefeitura, e vai assim, eu tenho 5, eu tenho 6. Bagurizinho vai trabalhar, vai trazer o sustento para eles. Ou ficar dependendo aí de bolsas. Eu quero ver meu filho bem, eu quero ver ele estudando, eu quero ver feliz. Meu querido, a gente sabe quando é jogo de interesse. Mas se você está precisando, a igreja Amor e Cuidado está aqui à disposição para te ajudar. Mas a gente quer ver você vencer. A gente quer ver, quem sabe, você fazer um propósito. Pastor, eu estou recebendo uma cesta básica aqui hoje, mas quando a minha vida mudar, e vai mudar, eu vou doar 5, eu vou doar 10 cestas básicas. Pastor, eu estou passando essa dificuldade. Mas pastor, depois que melhorar a minha situação, eu vou abençoar. É uma oração que agrada o coração do Pai, hein? É uma oração que agrada o coração do Pai. Tem um provérbio popular que diz assim:
O que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. O que doei, eu tenho. É demais. Papai nos surpreende. O dinheiro é o teste mais rigoroso da sua fé. Deus só está ali. Quero ver mesmo onde está o coração. Comprou a moto, vamos ver se vai permanecer. Comprou o carro, vamos ver se vai permanecer. Comprou o rancho, vamos ver se vai permanecer. Porque é assim, não é? Pastor, eu queria tanto ter o rancho, pastor, final de semana, pastor. Aí, pastor, ó, se eu comprar o rancho vai ser uma vez só no mês, não tem problema não. Aí não aguenta, né? Aí todo final de semana está lá no rancho e para de vir na igreja, para de servir, para de buscar. A bênção se torna uma maldição. A generosidade, ela não é apenas para suprir as necessidades do povo de Deus, mas ela é para ser abundante, para compartilhar muitas das graças que Deus tem para as nossas vidas, para as vidas das pessoas. Quarto, desenvolva um coração de gratidão, gente. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Você tem certeza, você tem motivos para agradecer. Traga à memória cada uma das bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida. Será que você é satisfeito, meu querido? Tem momentos que eu não vou mentir para vocês não, eu entro em crise. Sério, pastor, eu entro. Eu gosto assim, sabe, de visitar algumas extensões. Eu gosto muito de, às vezes, ir lá em Araçatuba, porque às vezes eu vou lá para aprender. Mas se eu não tomar cuidado, eu chego lá, em vez de eu ficar feliz, eu fico triste. Sério, pastor, porque às vezes eu quero fazer comparação. Às vezes eu vejo aquela equipe de louvor, eu falo assim, meu Deus, quando vai chegar? Já tem, só vai acrescentar. Pastor, quando eu vou ter, sabe, esse jogo de luz? Já chegou, a tendência agora é só melhorar. Eu chego lá, nossa pastor, são 7 cultos, 6 cultos, e aí como é que vai ser? Já começou com um, começou com um já. Então você consegue entender que você precisa deixar algumas coisas, sabe, mas para te impulsionar. Ei, não sei se você sabia, tá? Quando eu cheguei aqui em Bilac, nós já tínhamos uma média de 8, 10 células. Hoje, para a glória do Senhor, nós já estamos com 18. Você pode dar um glória a Deus aí, uma linda salva de palmas. É só o começo, é só o começo, é só o início. Começa assim, começa devagar, mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. É gratidão, é você dando glória a Deus por cada coisa pequenininha que vai acontecendo, para cada passo pequenininho que vai acontecendo, Deus vai fazendo, porque às vezes a gente vai se esquecendo, a gente só quer agradecer a Deus pelas coisas grandes. Deuteronômio 15:18, não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a vocês, nesses 6 anos, custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer. Ei, tem bênçãos de Deus quando você é generoso com o seu próximo, quando você abençoa o seu próximo. Calma. E quinto, para a gente encerrar, desenvolva um coração primiciador. É o princípio das primícias, da excelência, dar o melhor, e o primeiro é o Senhor. Meu querido, toma cuidado. Tem gente que é até fiel nos dízimos e nas ofertas, mas você dá no final do mês. Toma cuidado, você não está dando a sua primícia. Sério, pastor, sério. Primícia é a primeira parte. Por que você não está dando ainda no início? Porque você tem medo de faltar. E Deus está até honrando, não está faltando. Mas, meu querido, é um passo de fé. Eu já recebi, e você fala, pastor, já está aqui, Deus já está aqui, eu já estou separando para o Senhor, Deus, eu já vou abençoar. Sabe por quê? Porque eu confio que o mês inteiro o Senhor vai abençoar, as portas vão se abrir, a promessa dEle. Você não precisa ter medo do dia de amanhã, porque você serve um Deus de milagre, Ele faz milagre. Só que só experimenta quem é fiel. Pastor,
A minha área é meio complicada, pastor, eu ganho por dia. Então você separa o dízimo por dia. Pastor, eu recebo por semana. Você separa por semana. E você pode ser fiel nos dízimos das ofertas por semana. Pastor, posso juntar no final do mês? Pode, se você conseguir juntar. Porque é aquele risco, né? Estou juntando. Surgiu uma necessidade, eu vou gastar. Então é para facilitar